Olá pessoal, então dando continuidade aos nossos vídeos sobre a tela Nextion, hoje eu vou conversar com vocês aí a respeito do componente texto, que é esse componente aqui. Text, como o próprio nome já diz, ele serve para a gente inserir um campo de texto na tela. Então vamos abrir aqui o projeto que a gente criou na aula passada, no vídeo passado, tá? Então nós tínhamos parado aqui. Vamos eliminar aqui que de momento a gente não vai mais usar essa tela aqui com essa imagem de fundo. Então a gente vem aqui nesse parâmetro aqui, que é o STA, colocamos para Solid Color, ficou branco, que já é o padrão. Vamos também eliminar essas fotos aqui, por hora a gente não vai mais utilizar. Depois nós vamos, mais para frente, aí vamos utilizar essas fotos aqui. Eu quero mostrar uns negócios aí bem legais para vocês. Ok? Então aqui está o projeto pronto, então vamos começar a trabalhar com esse componente de texto. A primeira coisa que a gente tem que definir quando nós vamos trabalhar com texto aqui no ambiente aqui da tela Nextion é a fonte que nós vamos usar para o texto. Assim como no editor Word a gente escolhe uma fonte, aqui nós também temos que escolher uma fonte. O editor aqui ele não possui fontes instaladas nele, então a gente tem que criar uma fonte, tá? Mas isso é bem tranquilo, é bem fácil. Como é que se cria uma fonte? Então a gente vem aqui nesse menu aqui, Tools, nessa opção, tem o Font Generator, a gente clica aqui, ele abre essa tela. Aqui nós temos a fonte para escolher, tá? São as fontes que já estão instaladas no seu computador. Então eu estou usando aqui por padrão a sans serif, tá? Aqui nós escolhemos o tamanho da fonte, tá? O editor ele trabalha com esses tamanhos aqui. Então, se eu não me engano, eu já tenho algumas criadas aqui com essa fonte sans serif. Eu acho que eu não tenho o tamanho 32, então a gente vai criar com o tamanho 32, aqui a gente escolhe. Aqui ele mostra já o aspecto da fonte, como é que vai ficar, tá? Então, se você alterar aqui para 192, por exemplo, então nós temos aqui. Então ele já mostra aqui como é que é a fonte, tá? Como é que vai ser o caractere. Aqui eu vou ter que colocar um nome, então eu estou colocando esse padrão aqui, mas você pode colocar o nome que quiser. Daí, feito isso, a gente clica nesse botão aqui, Generate Font. Aqui ele pede o arquivo, certo? Então eu já tenho essas fontes aqui criadas, ou seja, esses tamanhos aqui com a fonte sans serif. Então eu vou usar aqui o mesmo nome, só vou alterar aqui para 32. Salvado. Então aqui ele já vai dizer se a fonte foi salva com sucesso, tá? Já dá o tamanho. Clico em OK e aqui ele já pergunta se eu quero adicionar a fonte, essa fonte que eu criei no projeto. Então vamos colocar que sim. Aí fechamos essa tela. Aí nessa aba aqui, nesse setor aqui, nós temos duas abas aqui. Picture e Fonts. Picture são as imagens que eu carrego para o projeto e fontes são as fontes. Então aqui já está a fonte 32 que eu acabei de criar, certo? Ela tem esse nomezinho aqui na frente, esse número aqui na frente que é o 0, tá? Então esse é o número que nós vamos usar depois para identificar qual é a fonte que nós vamos usar no componente texto. Aí eu mostrei então como é que a gente cria uma fonte, mas vocês viram ali que eu já tinha algumas fontes criadas, então como é que eu adiciono alguma fonte daquela no meu projeto? É simples, eu venho aqui, clico nesse botão mais aqui dentro da aba fontes, ele vai me abrir todas as fontes que eu tenho criado. Então eu vou adicionar, digamos, essa aqui 96. Vocês já viram aqui que ele mudou para o número 1 aqui, ó. Então a fonte 96 vai ser o 1, tá? Depois já vocês vão entender isso aqui.
Vamos adicionar aqui mais uma fonte. Eu vou, digamos, pegar a fonte do número 40. Ó, então ela vai ser a fonte número 2 aqui. Eu tenho então 3 fontes, 0, 1 e 2. Para excluir uma fonte é fácil. Então vamos excluir essa 40. Basta clicar aqui no botão menos. Dá um OK aqui. Pronto, a fonte está excluída. Então, nesse nosso projeto, vamos trabalhar aqui com esses dois tamanhos de fonte, só para exemplificar, a fonte 32 e a fonte 96. Aí, criadas ou adicionadas as fontes que você desejar, você vem aqui, clica no componente, texto, e ele já aparece aqui. Então, agora, por padrão, o nome desse componente aqui é T0. Certo? Está aqui o nome do objeto, T0, certo? Então, esse é o nome que eu vou usar para me referir a esse componente de texto aqui. Eu posso criar mais um, certo? Esse agora é o T1, então está aqui, T1. Então, nós temos o T0, T1. Esse nome aqui eu posso alterar à vontade. Você pode colocar o nome que você quiser e que lhe parecer mais conveniente, de acordo com o seu projeto, que facilite a identificação. Isso vai variar do programador, tá? Não tem um padrão para isso aqui. Para excluir o componente, basta clicar nele e apertar a tecla Delete. Pronto, tá excluído o componente. Com o botão direito aqui pressionado do mouse, eu arrasto o componente e posiciono ele onde eu quiser na tela. Aqui, quando aparece essa setinha, eu consigo alterar a largura do componente. Da mesma forma aqui, ou melhor, aqui eu altero a altura do componente, né? E aqui eu altero a largura. Então eu posso fazer essas alterações. Então aqui nós vamos começar a trabalhar com... Eu vou mostrar para vocês então os parâmetros do componente aqui para a gente trabalhar com ele. Vamos olhar então aqui a seção aqui de atributos desse componente. Tá? Então o primeiro atributo aqui é a cor de fundo. Certo? Então eu consigo alterar essa cor de fundo aqui. Eu posso colocar vermelho, posso colocar marrom, posso colocar essa cor aqui que é um roxo aí, tá? Aqui eu seleciono cores personalizadas, tá? Da mesma forma como a gente criou as cores lá, mudou as cores na tela, assim eu consigo mudar as cores aqui do componente, desse objeto. Vamos manter ele com fundo branco, então. Da mesma forma, aqui nesse atributo aqui, que é o PCO, tá? Eu altero a cor aí da fonte. Então eu posso escrever aqui em vermelho, mesma coisa, tá? Esse roxo aqui, marrom. Também, se eu buscar aqui em mais cores, aí eu faço a cor que eu quiser. Aqui eu posso criar uma cor personalizada, mesma coisa, tá? Esse parâmetro aqui, vamos deixar aqui no preto, tá? Esses parâmetros aqui, vocês percebam que eles estão em verde, então eu posso alterar esses parâmetros aqui em tempo real. Depois vamos fazer uma programaçãozinha aqui mudando esses parâmetros, tá? O próximo parâmetro aqui que nós temos é a fonte. Então aqui você pode ver, ele se refere aqui à fonte 0. E para nós a fonte 0 é essa sans serif 32. Ah, mas eu quero mudar para 96. Então eu venho aqui, em vez de 0 eu coloco 1. Tá? Vocês já viram que mudou o tamanho da fonte. Então aqui esse é o número, vamos dizer, esse número que está na frente aqui do nome da fonte, ele é o índice que vai ser usado para se referir à fonte que eu escolher. E a fonte também aqui está em verde, eu posso mudar o tamanho da fonte ou o tipo da fonte em tempo real. O próximo parâmetro aqui é esse x100,
certo? X aqui é o eixo, é esse eixo aqui, ou seja, então é o horizontal, e o Y aqui é o vertical, tá? É esse eixo aqui. Então o X como é que é? Eu ajusto as colunas, tá? E o Y eu ajusto as linhas. Então aqui é a centralização do texto dentro do componente, em termos de coluna. Então eu posso centralizar, ajustar ele para a esquerda, certo? Eu posso centralizar ele dentro aqui do espaço do componente, da área do componente. Eu posso também ajustar aqui à direita, tá? A mesma forma que vamos ajustar aqui as linhas, tá? Eu posso colocar ele no topo, tá? Ou no centro. Onde é que está aqui? Onde é que está aqui? Aqui. Ou embaixo, certo? Então aqui é a centralização do texto dentro do componente, aqui dentro da área do objeto que eu criei. Então vamos deixar ele aqui centralizado nas colunas e centralizado aqui em relação às linhas. Então ele está bem no centro. E aqui também nós ajustamos, tá? Não precisa essa área toda. Tá? Vamos colocar aqui. Aí você vai ajustando aqui. Componente aqui conforme aqui aí a fonte aqui ela já para essa fonte aqui, então nós temos que abrir um pouquinho mais. Beleza. Então esses são os dois componentes aqui para centralização do texto, são os dois atributos aqui para centralização do texto dentro da área do objeto criado, dentro do campo texto que eu criei. Em seguida aqui nós temos esse atributo aqui que é o PW, tá? Então aqui nós temos dois tipos, caractere, que é o que está aqui, ou caractere do tipo password, senha, que é assim. Então você também pode criar esse tipo aqui para ficar os caracteres escondidos aqui, não aparecer. Isso se você quiser criar campos tipo senha, né? Então você tem essa opção aqui. Tá? Pra, em vez de mostrar a senha, ele mostra aqui essa sequência aqui de asterisco. Então esse é o campo PW, tá? Vamos deixar aqui em caractere. O atributo aqui mais importante desse componente é o atributo TXT. Aqui é onde eu defino o texto que vai aparecer aqui, tá? Então eu vou colocar, digamos aqui, teste. Então ele aparece aqui, certo? Eu posso colocar aqui qualquer caractere, tá? Posso colocar números, mas esses números aqui eles não são tratados como números e sim como caracteres, tá? Então, por exemplo, está aí. O segundo aqui eu determino a quantidade máxima de caracteres que vai ter esse campo de texto. Tá? Então vamos colocar aqui, digamos, 15. Então eu posso ter aqui até 15 caracteres. Vamos dizer que eu coloco B, C, D, F, G, K. Aí naturalmente eu tenho que aumentar aqui o tamanho. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15. Então vamos arrastar aqui ele um pouquinho mais para cá. Vamos puxar aqui. Perfeito, aí tá. Se eu tentar ultrapassar a quantidade máxima de caracteres que eu determinei, digamos eu coloco aqui 16, ele vai me dar um erro dizendo que a string aqui excedeu o número máximo de caracteres que eu havia determinado, tá? Então ele não vai aceitar.
Então, aqui nós temos então esses dois componentes aqui, que esses dois atributos aqui, que é o txt e o tamanho da string que eu vou conseguir colocar dentro do campo de texto que eu criei. Agora aqui nós temos esse atributo aqui que é o SPAX. Esse aqui é o espaçamento que eu vou ter entre as letras, tá? Então aqui eu tenho 0 de espaço. Digamos que eu coloque 5. Vocês viram que a letra já ficou mais espaçada, tá? Inclusive não teve espaço suficiente aqui. Eu posso colocar 10. Ele está espaçando mais ainda as letras. Aqui é em termos de colunas, tá? E aqui, SPAY, ele dá o espaçamento aqui em termos de linhas. Então, digamos, eu coloco 10. Aqui, no caso, eu teria que aumentar a área aqui. Certo? Ó, então, ele já colocou em duas linhas o nosso string, a nossa string aqui. E eu posso diminuir esse espaço aqui. Vocês viram que diminuiu o espaço aqui entre as duas linhas. Eu posso aumentar. Então, aí está aumentando. Então, essa é a função desses dois parâmetros aqui. Certo? Vamos deixar aqui em 0 e 0. Aqui eu tenho o parâmetro... Vamos diminuir isso aqui um pouco. Essa string aqui que ela está e vamos deixar o tamanho máximo aqui em 10. Aí, aqui eu vou pular aqui para esses dois parâmetros aqui, que é o W de width, que é largura, é essa largura aqui. Então eu tenho 738, eu consigo mudar a largura aqui com o mouse, tá? Mas eu também posso fazer a largura aqui colocando valores aqui, tá? E a mesma coisa com esse H aqui, que é o height, de altura. Então tá 269, vamos colocar 150. Eu também posso alterar aqui com o mouse, tá? Sem problema nenhum. Ele daí já faz também a alteração aqui. E aqui eu posso fazer um ajuste fino. Então vamos colocar aqui 110. Tá? E o X e o Y aqui é a localização do campo texto na tela. Sendo o X as colunas e o Y as linhas. Então aqui ele está posicionado na coluna 30, na linha 54. Então se eu colocar, as linhas contam-se de cima para baixo e as colunas da esquerda para a direita. Então eu vou posicionar aqui, digamos, na linha 100 e na coluna 100 também. Certo? Então tá aí. Então esses são os atributos do componente de texto dessa tela Nextion. Eu vou agora fazer umas programações aqui, tá? Para vocês ter uma ideia aqui de como é que funciona a programação aqui com esse componente de texto. Então, se vocês observar aqui nessa área aqui, evento, esse componente de texto aqui, ele tem dois eventos, pressionado e solto. Tá? Então, ele também, eu consigo interagir com esse componente de texto. Tá? Então, vamos ver como é que isso aqui funciona. Vamos dizer o seguinte, que quando eu tocar nesse componente de texto na tela, eu vou mudar a cor de fundo e a cor da fonte. Tá? Então, como é que eu faço isso? Tá? Então, eu quero aqui quando eu tocar no componente, certo? Então, tá aqui, Touch Press Event. Tá? Então, a primeira coisa eu tenho que relacionar aqui qual é o componente que eu quero alterar, porque eu posso tocar nesse componente aqui, mas alterar outro componente, outra função da tela, tá? Esses eventos aqui de touch e release aqui, eles não são restritos ao componente, eu posso alterar qualquer coisa. E vocês já vão ver isso aqui na programação que eu vou fazer. Então vamos dizer o seguinte, que quando
eu tocar nesse componente de texto, eu quero que o fundo fique preto e as letras fiquem em branco. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer T0, que é o nome do componente. Então daí eu tenho que fazer o ponto. E aí sim dizer qual é o atributo que eu quero mudar. Então o BCO vai ser igual a 0 e T0 ponto PCO vai ser igual a 65.535. Então, quando eu pressionar, eu vou alterar as cores aqui de fundo para preto e da fonte para branco. E quando eu soltar, eu vou voltar ao normal, ao padrão que está aqui. Então, T0.BCO igual a 65.535 e T0.PCO igual a 0. Tá? Então vamos ver se isso aqui funciona. Feito a programação, eu vou aqui em Debug. Beleza, tá aí. Clicando com o botão direito do mouse aqui em cima do componente, vocês viram que mudou. A hora que eu solto o botão, certo? Ele voltou para o padrão que estava. Agora eu vou fazer aqui uma outra programação. O que eu vou fazer agora vai ser o seguinte. Vamos selecionar aqui a tela e não o componente de texto. Então eu clico na tela. Vocês vejam que eu estou aqui no Page 0, tá? Página 0. Eu estou então no componente tela, tá? Se eu clicar no texto, agora eu estou trabalhando dentro dos... Aqui tem os atributos do componente texto. Então eu clico na tela, eu tenho os atributos da tela. Então aqui estão os eventos que eu posso, as ações, vamos dizer assim, que eu posso executar quando eu estou trabalhando com a tela. Então vamos dizer o seguinte: quando eu tocar na tela, não no componente de texto, tá? Eu vou alterar a cor de fundo aqui do componente texto. Então T0 ponto, lembra que a cor de fundo é BCO, eu vou colocar preto, certo? Eu vou alterar a cor. Opa, pessoal, aqui eu fiz um erro, aqui eu coloquei TO e não T0, tá? É T0. T0 eu vou alterar a cor da letra, então o atributo da cor da letra, o PCO, eu vou colocar branco, 65.535. E eu vou alterar o texto, tá? Então T0.txt igual. Agora aqui um detalhe, tá? Todo texto que você inserir aqui no campo, ele tem que estar entre aspas. Então vamos colocar entre aspas, tá? E isso aqui vale quando você mandar um texto do microcontrolador para a tela. Então você vai ter que mandar estes caracteres aqui, T, o 0, ponto, T, o T, o X, o T, o igual, o aspas, que se eu não me engano é o 22 na tabela ASCII, tá? O 22 hexadecimal na tabela ASCII. E aí você coloca o texto que você quer. Pressionado, tá? E aí fecha aspas. Eu não sei, vamos ver se aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então aqui ele tem 11, vai dar um erro, tá? Não tem... nós tínhamos definido acho que 10. Vamos dar uma olhada no campo de texto aqui. Nós definimos 10. Vamos colocar aqui 15. Tá? E vamos aqui aumentar um pouco a largura aqui do componente. Ficou 548, vamos colocar aqui 550 para arredondar. Então, voltando aqui na tela, no evento de pressionado, então quando eu tocar a tela, a cor de fundo do componente texto vai ficar preto, a cor das letras vão ficar branco
e vai aparecer o texto pressionado aqui, certo? Isso aqui daí comprova que dentro de um componente eu consigo alterar os valores ou os parâmetros de outro componente. E quando eu soltar, aí vamos fazer o seguinte, já vamos dar um Ctrl C aqui, Ctrl V. Quando eu soltar a tela aqui, não funcionou. Enfim, T0 ponto. Eu vou voltar de novo o fundo para branco, a letra para preto e vou mudar o texto T0.txt igual, eu vou colocar solto. Tá? Então é isso que vai ocorrer. Vamos ver se isso aqui está funcionando. Então venho aqui em debug, certo? Se eu mudar aqui, era aquela programação anterior que a gente tinha, eu estou clicando no componente de texto, então ele está mudando o fundo e a cor da letra. A hora que eu solto, ele volta para branco, o fundo e a cor da letra preto. Agora, se eu clicar na tela, ele apareceu pressionado, mudou a cor de fundo para branco, para preto e a cor da letra para branco. A hora que eu solto aqui, ele volta a cor de fundo para branco, a cor da letra preto e aparece o texto solto. Se eu clicar no componente de texto, ele vai inverter aqui a cor de fundo e a cor da letra. Certo? Ó. Pressionado, então eu estou pressionando a tela, a hora que eu solto. Então agora vamos programar isso na tela e ver como é que funciona isso aqui na prática. Então vamos programar a tela, clicando aqui em Upload, tá? Deixamos o padrão, clicando em Go, tá? Começou a programação. Essa é a tela então programada. Então, se eu tocar no componente de texto, conforme a nossa programação, ele vai inverter a cor de fundo e da letra. Soltando, ele volta onde que estava, né? A configuração padrão. Se eu clicar na tela, não no componente de texto, na tela, ele altera a cor de fundo da letra e o texto está pressionado, conforme a gente programou. E soltando, ele volta a cor branco de fundo, preto para a letra e muda o texto para solto. Então eu consigo mudar o texto, clicando na tela, mudar os atributos do componente de texto. E se eu clicar no componente de texto aqui, conforme estava programado, ele muda a cor de fundo e da letra. Da mesma forma, eu posso programar também, se eu clicar aqui no componente de texto, muda a cor de fundo da tela, tá? Isso aqui fica livre, tá? Então, eu consigo, por meio de um componente, de um objeto, alterar os atributos dos outros componentes. Então tá aí mais um vídeo concluído. No próximo vídeo vamos trabalhar aí com outros objetos, outros componentes. Então até lá, valeu!